Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à aula 18 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. E o assunto hoje é sobre depreciação. É um assunto que cai de forma reiterada no exame de suficiência. Aqui no desafio nós já fizemos, já corrigimos algumas questões sobre depreciação, então temos bastante conteúdo relacionado a esse tema. Eu sou o professor Ricardo Neves e é sempre um prazer tê-los aqui comigo nesses vídeos. Então compartilhe esse vídeo com seu amigo aí que também está estudando para o exame e não está participando do desafio e também porventura esteja estudando para concursos públicos, porque vários editais, mesmo que não seja para contador, tem muito edital que exige contabilidade e depreciação está lá no meio, tá? Então, já falei sobre depreciação aqui, mas cabe uma introdução rápida para essas questões, tá? Custo de aquisição de um ativo é todo o valor que você gastou para adquirir o bem em si, o valor que você pagou pelo bem, mais todos os gastos relativos para trazer o bem, o ativo, e colocar ele à disposição da empresa, tá? Então, é o custo de aquisição mais os gastos relativos para colocar ele à disposição. Reforço que a depreciação começa quando ele está disponível para uso e não efetivamente em uso. Ou seja, o ativo ficou disponível, começa a depreciação, tá? Porque tem alguns exercícios que falam assim, ficou apto para produzir numa tal data e efetivamente em uso em outra. Se a empresa optou em utilizar ele posteriormente, mas a depreciação começa quando está apto a produzir, tá? E depois você tem o valor que de fato vai sofrer depreciação, que é o valor depreciável. E o valor depreciável você descobre pegando o valor de aquisição, que é o custo de aquisição do bem em si, mais todos os gastos relativos para trazer ele para ficar à disposição da empresa, menos o valor residual. O que é o valor residual? É aquele valor que vai constar lá no balanço, mesmo após a vida útil daquele bem, tá? Lembrando que se for cotas constantes, método linear, a depreciação não cessa quando esse bem fica ocioso, ou seja, se o bem ficou parado ali 90 dias, a depreciação continua, exceto se for o método das unidades produzidas, porque vai sofrer a depreciação do valor depreciável somente quando há a produção, porque o método é pelas unidades produzidas. Então é importante que você já tenha visto esses outros vídeos do desafio, que de certa forma a gente foi falando isso ao longo dessas aulas, tá? Reforço aqui que recomendo fortemente que você estude o CPC 27, porque lá tá essas regras que eu acabei de falar aqui, mas para complementar seus estudos, recomendo fortemente que você estude o CPC 27, ativo imobilizado, tá? A questão de hoje ela é relativamente curta, tá? Mas é importante para a gente continuar nossos estudos aqui sobre o exame de suficiência. Ele fala o seguinte, olha, em 1/1 de um determinado ano, uma empresa adquiriu um ar-condicionado para utilizar em seu escritório por 4.000 à vista. A empresa pagou o frete de R$200 e a instalação de 1.600. Então veja que aqui você tem a aquisição, que é um cedilha, tá? Porque minha letra é feia mesmo, não é um S. Aquisição. Aqui, aquisição, agora vai sair certinho. Aí, aquisição de 4.000. Mais o frete de R$200, mais a instalação de 1.600. Então veja que aqui, a aquisição final, o valor de aquisição final foi 4.000 mais 200 mais 1.600, que dá 5.800. Porque o valor de aquisição
é o valor que você pagou para o ativo em si, mais todos os gastos relativos para fazer esse bem ficar à disposição da empresa para ficar disponível para uso, né? Então a aquisição dele foi de R$ 5.800, tá? Na data, a empresa esperava utilizar o ar-condicionado durante 8 anos. Então a vida útil dele era de 8 anos e vendê-lo por 1.000. Então 1.000 é o valor residual, ou seja, aquele valor vai constar lá no balanço após o final da sua vida útil aí. Considerando as informações disponibilizadas, a despesa anual de depreciação será de quanto? Então, o seu custo de aquisição, 5.800. Como que você descobre o valor depreciável? Valor depreciável. Você vai ter que pegar e tirar o valor residual aqui. Então, da aquisição de 5.800, qual que é o valor residual do seu bem aqui? O valor residual, nesse caso, é de R$ 1.000. Tá? Então, seu valor depreciável, vou até colocar aqui, ó, valor depreciável, ou seja, aquele valor que de fato vai sofrer a depreciação é 4.800. Então, esse é o valor depreciável que vai, ao longo dos 8 anos, sofrer depreciação. Como ele quer a despesa anual de depreciação, basta você pegar 4.800 aqui e dividir por 8. Por quê? 8 anos, que é a vida útil do bem. 8 anos. Então, 4.800 dividido por 8 dá R$ 600 a depreciação anual aqui. Então, nosso gabarito é a letra D. Caso ele pedisse a depreciação mensal, você pegaria esse valor e dividia por 12, porque são 12 meses, tá? Dividiria por 12, tá? Por 12. Então, você vai pegar 600, dividir por 12, daria um valor de R$ 50 por mês. Aí lembra aquele exercício? Olha, qual seria a depreciação no final do 15º mês? Aí isso aqui é a depreciação mensal vezes 15, tá? Pega o valor do ativo, 5.800, menos o valor que der, você descobre o valor do ativo. Então, nas questões do exame de suficiência, ele vai pedir cotas constantes, né? Que ele não cessa a sua depreciação quando ele está ocioso. Nas unidades produzidas, aí sim, só vai ter depreciação quando ele produzir. Ele pede depreciação acumulada, que é o valor que ele depreciou a partir do momento que ele está disponível para uso. Tá? Aí ou ele vai pedir a depreciação acumulada em 2 anos, ou ele vai pedir a depreciação anual, que foi o caso, ou ele vai pedir a depreciação mensal, que foi o caso da questão de ontem. Então, depreciação, valor de aquisição do bem, são todos os gastos do bem em si, mais todos os outros gastos para colocar ele à disposição. Aí vai entrar frete, os impostos não recuperáveis, instalação, etc. O valor depreciável é esse valor de aquisição menos o valor residual. Aí ele vai pedir ou a depreciação acumulada ao longo dos anos, a depreciação mensal, a depreciação em um determinado período, tá? E assim por diante. Então veja que eu acho que das questões de depreciação que tem no exame, acho que aqui no desafio a gente contemplou todas. Se você tem alguma pergunta ainda sobre depreciação, se não foi sanada durante aqui essas aulas sobre depreciação, tem um formulário do grupo lá, exclusivo, que você pode colocar sua pergunta, eu vou responder todo mundo, fazer um vídeo depois com as principais perguntas, e vou deixar aqui também, e você pode deixar sua pergunta aqui nos comentários que eu respondo aqui, que talvez você pode auxiliar mais pessoas com a dúvida que você tem, tá bom? Foi um prazer falar com vocês em mais uma questão aí sobre depreciação. Sou o professor Ricardo Neves, sempre é um prazer tê-los aqui comigo nessas aulas. Até os próximos vídeos das aulas do exame, do desafio do exame do Conselho Federal de Contabilidade. Até mais.